Boa noite, gente. Boa noite, professores. Rafael Vilaça, Ariel, Saulo. Uma satisfação enorme estar aqui nesse dia de hoje com vocês para apresentar o meu trabalho de TCC. Eu me chamo Felipe Vicente Irmão e o tema do meu trabalho é o julgamento de Cristo à luz do século I, à luz do direito romano e hebraico do século I. Antes de começar a falar sobre o TCC, gente, eu escolhi a área do direito por conta que eu não entendia muitas vezes alguns julgamentos que eram transmitidos na TV, alguns julgamentos que eram noticiados pela mídia, alguns julgamentos que eram de grande repercussão na sociedade, e a gente não conseguia entender por que aquele julgamento atingiu aquele objetivo e foi daquela forma, porque a gente esperava algo diferente, a sociedade esperava algo diferente, mas o judiciário acaba decidindo de forma totalmente contrária àquilo que a gente, pelo que era noticiado, por aquilo que era divulgado pela mídia. A gente criava uma expectativa em cima disso e o judiciário decidiu de uma outra maneira. E o julgamento de Cristo é um julgamento histórico, emblemático e atual até o dia de hoje, Nós podemos tirar do julgamento de Cristo não só o fato histórico, mas também grandes e valiosas lições jurídicas para os dias atuais, porque não importa se estamos numa sociedade civilizada com normas, regras, doutrinas, jurisprudências, que nós temos direito à justiça, acesso à justiça, mas se não tivermos um judiciário, ou um juiz, ou um operador de direito que esteja compromissado em julgar aquela causa, baseada exclusivamente no que diz a lei, no que diz o direito, no que diz as normas, com o caso concreto, com a imparcialidade, aquele julgamento pode virar um espetáculo teatral. Aquele julgamento pode virar algo que seja tratado como injustiça. E foi o que aconteceu com o julgamento de Cristo. O julgamento de Cristo, ele aconteceu de forma que abismou os estudiosos, os pesquisadores, os cientistas, os juristas que estudaram o caso do julgamento de Cristo. Porque o julgamento de Cristo ele era baseado em duas normas jurídicas. No direito hebraico, que tinha como norma a religião, o Pentateuco, a Torá, e o direito romano, que era um direito mais flexível, era um direito moderno, acumulado ao longo dos séculos, tinha experiência, era um direito que abria margem para interpretação. Já o direito hebraico não, o direito hebraico ele tinha a sua base totalmente na fé, na palavra de Deus. E todos esses dois direitos, eles tinham as suas normas a ser seguidas, mas falharam no caso de Jesus, porque não obedeceram o devido processo legal. O que isso significa dizer? Significa dizer que quando o processo está contaminado por interesse pessoal do julgador ou por interesse da sociedade, o réu ele pode ser prejudicado. Isso nos dias atuais. Nós estamos vendo aí pessoas sendo condenadas injustamente, penas de prisão altíssimas por não terem praticado crime algum. E isso nos espanta, E foi o que aconteceu com Jesus. Assim, não só a palavra de Deus é atual, como também o julgamento de Cristo está sendo atual e vivido nos dias de hoje. Está sendo vivido nos dias de hoje. Porque o julgamento de Jesus, à luz do direito hebraico, ele precisava ser um julgamento feito durante o dia, gente. Ele precisava acontecer durante o dia. Ele precisava que tivessem testemunhas concordantes. Era necessário que três pessoas falassem o fato de forma igual, de forma que aconteceu aquela acusação. E no caso de Jesus não. Foi um julgamento à revelia, ao arrepio da lei. Foi um julgamento que foi feito à escondida. Jesus ele foi levado ao julgador do direito romano, que por sua vez tinha o poder de aplicar a pena capital, porque os judeus eles não podiam
baseado na norma, nos costumes. Eles não podiam aplicar a pena capital, que era a pena de morte. Então eles tinham que ir para a província, para aqueles que dominavam a sua província, que eram os romanos. O direito romano ele sobrepunha ao direito hebraico, ele estava acima do direito hebraico. Então levaram Jesus até Pilatos, para que Pilatos decidisse. E Pilatos analisou o caso de Jesus e não encontrou culpa, não encontrou falha, não encontrou crime, mas se corrompeu também mediante a pressão popular dos sacerdotes. Pilatos lavou as mãos diante do caso de Jesus, e decidiu para o povo, mandou para o povo, juntou a bola da vez para o povo. Pilatos era dali o juiz que deveria julgar e garantir a ampla defesa a Jesus. Ele poderia garantir que Jesus tivesse o direito de se defender, mas ele abriu mão por conta da pressão popular, por conta da chantagem que foi feita a ele. E isso preocupa muito, porque a gente está vivendo uma sociedade hoje que aquilo que é dito, aquilo que é falado, né, está sendo dito como crime. Muita gente está sendo tolhida do direito de se expressar, tolhida do direito de se manifestar, de dizer o que pensa, de dizer o que acha. Imagina, você tem os sensores do certo ou do errado. Isso tu pode, isso tu não pode. Quem é que vai dizer? Isso tu pode pensar, mas isso tu não pode pensar. Nós vivemos numa sociedade livre. E o direito, e a justiça, e a Constituição nos garante o direito do livre pensar. Mas o judiciário está aí, condenando a torta e a direita por mero capricho ideológico, pessoal, né? É aquele ditado que diz, aquele ditadozinho que diz, favores para os amigos e a norma da lei para os inimigos, o rigor da lei para os inimigos. Então, gente, Jesus ele foi levado à morte, foi levado à crucificação por conta da interferência no sistema jurídico, por conta da interferência das pessoas no magistrado, naquele que deveria julgar, naquele que deveria de fato fazer com que o direito fosse segurado, fosse aplicado sem nenhum embaraço, sem nenhuma contaminação. E nós, como operadores do direito, devemos nos atentar a isso, nos atentar ao fato de que nós devemos obedecer aquilo que está na nossa Carta Magna, né? E quando nós devemos lutar pelo direito, mas quando o direito se encontrar em conflito com a justiça, a gente deve lutar pela justiça. Eu agradeço a todos, agradeço a minha família que está aqui presente, agradeço também ao meu Jesus que morreu na cruz para nos salvar, mas ressuscitou no terceiro dia e vive está. Muito obrigado.